Oi, gurias, tudo bem? Hoje é dia de mais uma aulinha da Si e a gente está aqui para conversar sobre 6 cuidados que você precisa tomar quando planeja uma festa apenas para crianças. Então, para quem está chegando agora, essa é a nossa 5ª aula. Nós temos mais 4 aulas, procura aqui, tá? A primeira aula foi sobre como planejar uma festa incrível para o seu filho. A segunda sobre 7 serviços para festa infantil que toda mãe festeira precisa conhecer. A terceira aula foram 7 dicas para não errar na lembrancinha. A 4ª aula falou sobre tudo o que você precisa saber para escolher o tema da festa de seu filho. E na aula de hoje a gente vai conversar sobre como planejar uma festa apenas para as crianças, sem os pais. Então, deixa eu organizar aqui para vocês. Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão que as crianças nascem cada vez mais espertas e mais cheias de atitude agora. E a gente consegue perceber com muita facilidade que as crianças manifestam uma independência, uma autonomia cada vez mais cedo. E a gente às vezes até se surpreende com as coisas que as crianças conseguem fazer sozinhas, sem que a gente esteja por perto, né? Eu ainda não tenho filhos, mas eu imagino que a sensação seja alguma coisa do tipo: ontem eu tinha um bebê e hoje eu já tenho essa criança super independente dentro de casa. Então, junto com essa criança independente, quando tu menos espera, surpresa, assim, vem um convite para a festa dos amiguinhos sem os pais. E esse é um tipo de festa que ele é cada vez mais comum entre os pequenos. Então, se tu já pensou em fazer uma festa apenas para as crianças, ou se tu quer saber como funciona, hoje a gente vai conversar sobre 6 cuidados que vocês precisam tomar quando planejam uma festa apenas para as crianças. Tá bem? Como é que funciona, então, essa festa exclusiva para as crianças? A partir dos 4 ou 5 anos, as crianças já podem comemorar em uma festa que ela é preparada especialmente para elas, sem a presença dos pais. Então, nessa festa só são convidados os amiguinhos, os coleguinhas de escola ou os primos. Tá? Então, vou começar a colocar algumas anotações aqui para vocês. Tá? A partir dos 4 ou 5 anos... Uns 5 anos, só amiguinhos, coleguinhas e priminhos. Por que é legal considerar esse tipo de festa? Porque, sem dúvida, é uma festa que acaba te aliviando o orçamento, porque imagina que tu tá praticamente colocando só metade dos convidados, pelo menos, reduzido em pelo menos metade a tua lista de convidados. Além disso, qual é o outro ponto favorável desse tipo de festa? É um tipo de festa que estimula a independência e a autonomia das crianças. Só que ela é uma festa que precisa ser pensada com muitos cuidados extras. E hoje eu vou conversar sobre isso com vocês, inclusive acredito que o último desses cuidados que vocês precisam tomar é um dos mais importantes, tá? Então, vou colocar aqui, ó, vantagem. Por que é legal fazer esse tipo de festa? Ela alivia o orçamento, né? Estimula a independência das crianças. E aí, alguns cuidados precisam ser tomados. Deixa eu ver como é que tá ficando aqui para vocês a visualização. Tá. Quais são os cuidados que vocês precisam tomar para planejar uma festa só para as crianças sem adultos? A primeira coisa que vocês precisam pensar
se a família de vocês está preparada para esse tipo de festa. Se tu e o teu filho, vocês estão preparados para esse tipo de festa, tá? Como é que tu pode começar a perceber isso, a refletir se vocês estão preparados para esse tipo de festa, se essa é uma festa, se essa festa é ideal para vocês. Teu filho já foi sozinho em alguma festinha dos coleguinhas? Ele já recebeu um convite para uma festa só para as crianças, sem os pais? Se ele já foi nesse tipo de festa, tu já consegue ter uma noção de como foi o comportamento dele nessa festa. Tenta te lembrar, o que ele contou quando ele chegou em casa? Ele gostou? Ele não gostou? Ele sentiu a tua falta? Tu recebeu alguma ligação pedindo para que fosse buscar ele mais cedo? Isso te ajuda a ter um norte de como a criança vai se comportar sozinha durante a festa e como ela poderia, como as outras crianças também se comportariam, tá? Outra coisa, se é a primeira vez, teu filho nunca foi numa festa dessas, então tu não tem ideia de como ele se comporta numa situação assim, sem a tua presença no ambiente. Tenta conversar com a professora para ter uma ideia de como é o comportamento dele com os coleguinhas na escola e de como é o comportamento da turminha no geral. Ela é uma turminha que ela é bem agitada ou é uma turma que com facilidade assim eles conseguem obedecer ao que é solicitado. É importante tu ter uma ideia de como tu vai encontrar, como são essas crianças que tu vai encontrar para dar conta sozinhas durante a festa, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Conversar com a professora também é uma boa, tá? Outra dica que pode ajudar a entender como as crianças se comportariam sozinhas, como teu filho se comportaria sozinho. Conversa com as mães dos amiguinhos dele, porque assim tu vai entender se as outras mães ficariam confortáveis nessa situação, como é que as outras mães vão ficar numa festa em que elas não vão estar presentes, não vão estar acompanhando os filhos. E pensa assim, como é que se o teu filho já foi nesse tipo de festa, como é que tu ficou enquanto ele estava fora? Porque uma coisa é certa, se tu não consegue te sentir bem quando o teu filho tá fora sozinho, tu não vai querer colocar outras mães nessa mesma situação. Não vai querer criar esse sentimento em outras mães, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Conversar com as mães dos amiguinhos. Tá. A segunda coisa, o segundo cuidado que vocês precisam ter para pensar em uma festa apenas para as crianças é pensar muito bem no local, tá? Por que eu digo isso? Porque numa situação em que só tu vai ter uma festa onde a maioria dos convidados são crianças, a estética do lugar não é a prioridade. A segurança das crianças é a prioridade na hora de escolher o local. Então, o que tu precisa levar em consideração? Geralmente os lugares ao ar livre, eles pedem uma atenção redobrada quando tu tem crianças pequenas, porque é um lugar que oferece mais riscos.
A criança pode brincar com uma planta que é venenosa, colocar a mão suja na boca. A criança pode ter a incrível ideia de fazer uma escalada numa árvore. Ou então eles podem brincar com pedras e ainda mexer com algum animalzinho ou com algum inseto, alguma coisa que possa machucar a criança, que possa causar uma irritação na pele da criança, uma alergia. Tá? Então, no geral, os locais ao ar livre oferecem esse tipo de exposição para as crianças, tá? Pedem atenção redobrada. Aqui eu, assim, ó, por motivos de plantas, animais, escalada em árvores. Algumas das coisinhas que as crianças podem querer brincar. Por isso, um salão de festas ele pode ser mais fácil de supervisionar as crianças. Mesmo que a festa aconteça num salão de festas, quais são os tipos de cuidado que vocês precisam tomar? O que vocês têm que procurar no local e evitar esse tipo de coisa? Cuidem com escadas, muretas e muros que as crianças possam subir, com fios elétricos que daqui a pouco estão soltos ou estão desencapados, que estão expostos em algum lugar. Se esse local tem tomadas de fácil acesso que não estão protegidas e as crianças podem querer brincar, colocar a mão nessas tomadas e acabar levando um choque. Se o local tem alguma piscina descoberta, isso é super perigoso. Ou então se ainda tem alguma marquise, um local que as crianças podem querer espiar e daqui a pouco acontece uma queda. Então esse tipo de coisa vocês têm que evitar no local onde vai ser a festa, tá? Então pensem que um salão de festas facilita supervisionar as crianças. E que vocês têm que ter cuidado com escadas, com fios elétricos, com muros e muretas, com marquises, com piscinas descobertas, com tomadas. Opa, isso aqui tá atrapalhando vocês. Piscinas descobertas, tomadas de fácil acesso. Escadas, muretas elétricos, tomadas, piscinas, marquises. Tá, é isso aí, tá? São os perigos mais frequentes que vocês precisam controlar, tomar cuidado na hora de escolher o local da festa. O terceiro ponto que vocês precisam ter atenção quando planejar uma festa só para as crianças a festa é só para as crianças, mas vocês precisam de reforço. Tá? Então, peçam reforços. Pensem o seguinte, crianças, elas são sinônimo de energia, né? E quanto mais crianças reunidas, mais energia a gente tem para lidar. E que bom, porque assim elas se divertem muito. Mas se tu não tem os pais por perto, tu tem que manter as crianças distraídas pelo maior tempo possível, justamente para que elas não tenham aquelas ideias que daqui a pouco acabam se transformando de aventura para uma enrascada, tá? E acabam se transformando num machucado, uma aventura mal sucedida. O que vocês podem pensar? O que pode ser bem interessante, tá, para manter essas crianças distraídas? Um serviço de animação para festa é uma boa pedida, porque eles conseguem planejar as atividades da festa, quais vão ser as brincadeiras para as crianças, a partir da faixa etária. Então, eles definiam o que é mais legal. Para essa turminha a gente pode fazer uma gincana, ou para essa turminha a gente vai fazer um teatrinho.
para essa turminha vai ter um campeonato de futebol. Essa é a principal vantagem das empresas que prestam esse serviço de animação e de entretenimento, tá bem? Então vamos colocar aqui, ó, muitas crianças igual a muita energia. A gente precisa, sem os pais, manter as crianças distraídas. E aí uma boa é o serviço de animação. Porque eles conseguem pensar em brincadeiras para cada faixa etária. Tá. Ah, mas eu não quero contratar um serviço de animação. Eu mesmo vou providenciar o que vai distrair as crianças. Tá, então perfeito. Pode ser uma boa pedida também, tá? As crianças adoram. Alugar aqueles brinquedões, que a gente chama, são aqueles brinquedos maiores, que a gente costuma chamar de brinquedão. E o que sempre faz sucesso, assim, se tu não quer investir em vários brinquedos, e se tu tiver que escolhe entre a cama elástica e a piscina de bolinha, que é o que costuma agradar a maioria das crianças, e eles costumam se divertir muito nesses brinquedos. Então, aposta nesses dois, tá? Então, os brinquedos para alugar pode ser uma cama elástica. Mas então eu não vou nem alugar os brinquedos, eu vou deixar que as crianças sejam crianças e brinquem sozinhas. Tudo bem, tu vai continuar precisando de um reforço de uma equipe de adultos para controlar essas crianças. Quando tu contrata um serviço de animação, os monitores já vêm de acordo com a quantidade de crianças. Mas tu não vai ter monitores e tu precisa ter uma ideia de quantos adultos vão ter que te ajudar nessa tarefa. E aí tu vai pedir para as amigas ou para alguém da família que te ajude a controlar as crianças. Pensa em um adulto para cada 5 crianças, tá? É um número bom para que todas elas fiquem supervisionadas e ninguém fique sobrecarregado, tá bem? Então aqui, ó, um adulto para cada 5 crianças. Qual é o outro cuidado que vocês precisam tomar? O quarto cuidado na hora de organizar uma festa apenas para as crianças, tá? Deixem claro a partir do convite que essa é uma festa exclusiva para as crianças, tá? Então, vamos colocar aqui, número 4, um convite para as crianças. Por que fazer um convite exclusivo para as crianças? Porque tu de cara já evita alguma situação constrangedora, algum mal-entendido de esperar pela criança e aparecer daqui a pouco um pai preparado para curtir a festa junto, entendeu? Então assim tu evita qualquer situação constrangedora, tá? Como é que a gente vai informar no convite que a festa é apenas para as crianças sem, a partir daí, já criar uma situação embaraçosa? Pensem assim, ó, coloquem frases leves, frases divertidas que vão dar a entender que a festa é para as crianças. Do tipo, esse ano o Pedro vai ganhar uma festinha preparada especialmente para ele e para os amiguinhos. Ou então coloca alguma coisa do tipo, os papais podem aproveitar esse horário para pegar um cineminha. As pessoas vão entender que os filhos estão convidados para a festa e que eles devem levar e buscar a criança. O que também é importante colocar no convite para esse tipo de festa? Colocar a hora do começo e do final da festa, para que os pais se preparem para buscar as crianças.
Qual é a outra coisa que vocês podem fazer? Vocês podem chamar os pais para a hora do parabéns, para que fique simpático, né? Tu dá uma amenizada naquela situação. Se tu tá meio constrangido de não chamar os pais, tu acaba criando um bom clima e vocês aproveitam para interagir. Então, tu pode colocar no convite alguma coisa do tipo, o parabéns acontecerá às 17 horas e os papais são bem-vindos. Nesse caso, eles já sabem que eles podem ir buscar os filhos e que eles são esperados para a hora do parabéns também. Tá? Vamos colocar aqui, então, no convite para as crianças, frases que deixam claro que a festa é para seu filho e os amiguinhos. Também é importante colocar a hora do começo e no final da festa. E do final da festa. E também é legal chamar os pais para os parabéns. Aqui, informar a hora do parabéns. Outro cuidado que vocês precisam tomar na hora de organizar uma festa só para as crianças é trocar contatos entre vocês, trocar contatos entre os pais, tá? Com os pais. Lembrem de pegar o contato de quem é o responsável por aquela criança, porque eventualmente tu pode ter uma emergência, né? Precisar falar com o responsável pela criança, ou até a criança pode sentir falta dos pais, se é uma criança bem pequena, e pedir para ir embora mais cedo, antes do horário planejado. Então, tu tem que ter à mão o contato desses pais, tá? Então, aqui, telefone dos pais ou responsáveis para uma eventual emergência. Confirmem também quem é o responsável por levar e buscar a criança na festa, porque pode ser que não seja a pessoa que levou, não é a mesma que vai buscar. Então é importante que vocês tenham o controle de quem são as pessoas que vão buscar a criança na hora de entregar a criança para ir para casa, tá? Então confirmem quem leva e quem busca o convidado. O que também é legal de vocês fazerem, façam uma lista para facilitar a vida durante a festa. Tem uma criança que daqui a pouco não se sentiu bem, pediu para ir embora, ou então chorou de saudade, não quer ficar sem o pai e sem a mãe na festa. Onde eu coloquei este contato? Então, facilitem a vida de vocês e criem uma lista, tá? Com o nome do convidado, o nome do responsável e os telefones de contato. Que daí isso na correria da festa vai facilitar caso vocês precisem contatar esses pais, tá? Então, vamos colocar aqui uma lista com o nome do convidado, mais o nome do responsável, mais o telefone. Outra coisa que é importante que vocês façam durante essa festa, fiquem com o telefone perto de vocês. Vocês vão oferecer, quando vocês pegarem o telefone dos pais, vocês também vão oferecer o telefone de vocês para esses pais,
E alguns pais podem estar passando pela situação de deixar os filhos numa festa sozinho pela primeira vez. Então, é normal que essas pessoas queiram informações e fiquem preocupadas com o filho. Então, fiquem com o telefone por perto para passar alguma informação caso alguém peça, tá? E outra coisa, se vocês acharem que vai dar tempo, se vocês tiverem disponibilidade para fazer isso, vocês podem criar um grupo ou uma lista de transmissão por WhatsApp para passar informação para os pais. Então, se vocês quiserem ficar informando os pais do que está acontecendo na festa, ou mandando fotos para que eles fiquem tranquilos e entendam o que as crianças estão fazendo, vocês podem criar um grupo. A diferença do grupo para a lista de transmissão: quando vocês criarem um grupo, todas as pessoas que estão ali conseguem interagir, conseguem falar. Se vocês criarem uma lista de transmissão, todas as pessoas recebem informação de vocês e elas só vão interagir com vocês, tá? Então tem essa diferença do grupo para a lista. Se tu tiver interesse ou se tu não achar que isso vai acabar te tumultuando no dia da festa, os pais podem gostar de receber notícias do filho durante a festinha, tá? Então aqui, ó, criar grupo ou lista de transmissão. Mas se vocês não conseguirem fazer a lista, é muito importante que fiquem com o telefone por perto para dar informação caso algum pai ou alguma mãe, algum responsável entre em contato e se preocupe com a criança, tá bem? E aqui a minha última dica, e eu diria que é a mais importante, uma das mais importantes na hora de pensar uma festa apenas para as crianças. Preparem um cenário que é para as crianças, tá? E o que eu quero dizer com isso? Quando tu reunir teu filho e todos os amiguinhos, todas as crianças com a mesma idade dele, eles querem se divertir do começo ao final da festa, com todas as possibilidades que isso tem para oferecer, que a festa vai ter para oferecer para eles. Então, por que não criar uma decoração que também vai proporcionar diversão para as crianças, né? Então, como é que a gente pode pensar numa decoração voltada para as crianças, que as crianças possam tornar ela parte da brincadeira, parte da diversão da festa? Faz uma mesa de parabéns mais baixinha, pensa numa mesa de parabéns na altura das crianças, entendeu? Os pais podem depois ir para fazer essa foto, depois para trás da mesa, mas para que durante a festa as crianças consigam interagir com a mesa e fazer com que aquilo se torne parte da brincadeira, tá? Existem móveis mais baixos pensados exatamente com essa proposta e não é difícil de encontrar. Qualquer loja de locação tem uma mesinha mais baixinha para o parabéns das crianças, então é uma excelente ideia, tá? Então vamos colocar aqui, ó, decoração. Aposte nas mesas baixas. Próxima da altura das crianças. Outra coisa que vocês precisam considerar para criar uma decoração onde as crianças conseguem interagir. Esqueçam qualquer tipo de material que seja de vidro ou de cerâmica, tá? Seja ele prato, bandeja, boleira, qualquer coisa que possa quebrar e as crianças possam se machucar precisa ser evitado, tá bem? Vidro e cerâmica, nem pensar.
E como é que a gente vai montar então essa mesa? O que a gente vai colocar em cima dessa mesa para que não ofereça risco para as crianças e elas consigam aproveitar essa mesa da melhor forma possível? Apostem em materiais de madeira, de plástico, de metal, de papel, de tecido, até de feltro, entendeu? Tudo que as crianças vão ficar livres para pegar, para brincar, e tu não vai ter que te preocupar se aquilo vai quebrar e machucar alguém. Tá? Então, apostem nisso. Apostem em madeira, plástico, metal, também tem umas boleirinhas e umas bandejinhas de metal, papel, tecido ou feltro, tá? São boas pedidas para esse tipo de mesinha. Se vocês querem fazer uma mesinha de lanche para as crianças, ou aquelas mesinhas que a gente chama de mesa kids, onde a gente coloca todas as criancinhas sentadas na hora do lanche, aquilo é uma gracinha, apesar de ser difícil de fazer com que as crianças parem sentadas ali, né, se elas estão curtindo a festa. Tem então esses móveis que são do tamanho das crianças, são mini mesas, tá? Tem mini mesas, tem mini cadeiras. Também fica muito legal usar pallets para fazer essas mini mesas, tá? Porque as crianças podem sentar naquelas almofadinhas e em volta dos pallets, e aí tu faz uma mesinha meio no estilo piquenique. E fica muito legal, tá? Então, na mesa Kids, móveis baixos, mini mesas, mini cadeiras, banquinhos, mini cadeiras, bancos, almofadas. E agora me deu um branco se é assim, se escreve pallets, mas eu acho que é. E os pallets de madeira, tá? Até aqui, acho que cortou a área de vocês. Almofadas e pallets. Tá? O que mais vai nessa mesinha Kids, se vocês querem fazer? Vocês podem fazer um conjuntinho com um lugarzinho americano. Esse lugarzinho americano, tu pode fazer alguma coisa que as crianças levem para casa, pode ser alguma coisa plastificada no tema da festa que as crianças vão levar para casa. Ou o que me agrada muito mais, já que eu sou a pessoa que está sempre tentando reduzir ao máximo o lixo nas festas, vocês podem fazer esse lugarzinho americano preto e branco com uma ilustração também no tema da festa e podem disponibilizar nessa mesinha alguns lapisinhos para que as crianças possam colorir. Aquilo ali já virou uma brincadeira na festa também, tá? Então vai um lugar americano para que as crianças possam comer. A gente usa os descartáveis, que é o que oferece menos perigo para que as crianças consigam comer sozinha. E o ideal, de novo, eu na minha luta por cada vez menos lixo nas festas, ou então se vamos gerar lixo, então que seja um lixo que não prejudica tanto o meio ambiente, usar os descartáveis de papel, que são inclusive infinitamente mais bonitos do que os descartáveis plásticos. A gente encontra descartáveis em papel lindos nos temas da festa, ou então em tons dentro da identidade da festa. Tá, o que vai nesse kit de descartáveis para as crianças? Tu vai colocar um pratinho, um copinho, pode colocar um canudo também, um canudinho de papel, o guardanapo e um mini talher de madeira. E aí depende do que tu vai servir para as crianças ali. Tu vê se tu vai colocar só um garfinho ou só uma colherzinha, tá? Depende do que tu vai servir. Tá? Então, o que mais vai no lugar americano? Vai o prato, um copo, um canudo, o guardanapo e um mini talher em madeira. Em madeira. Então, gurias, para recapitular, os 6 cuidados que vocês precisam tomar quando organizam uma festa apenas para as crianças.
pensar se a tua família está preparada para esse tipo de festa, tu e o teu filho, vocês estão preparados para esse tipo de festa. Escolher muito bem o local da festa, tá? Priorizando a segurança das crianças sempre. Pedir reforço de adultos, porque a festa é só para as crianças, mas elas precisam de supervisão. Pensar em um convite que deixe claro que a festa é só para as crianças. Pegar os contatos dos pais, tá? Oferecer o teu contato e pegar o contato dos responsáveis pela criança. E por último, preparar um cenário que seja pensado todinho para as crianças, onde elas possam interagir com aquela mesa do começo ao final da festa, tá bem? Então isso era o que eu tinha para a aula de hoje. Se tu ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo ou me manda por direct. Lembra que a tua dúvida pode ser a dúvida de outra mãe e eu posso ajudar vocês nisso. E para quem quiser me acompanhar e ficar por dentro de todos os conteúdos em que eu falo como criar uma festa incrível para o filho mesmo sem experiência, me segue lá no Cibele Taboada. Tá bem? Um beijo e até mais!